e amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco através da rede de TV CMA, que a paz reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Então, estamos na lição de número 15, parte inicial, cujo título, O Lugar Santíssimo. Lição a qual temos nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso obreiro Leonardo, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 26, o versículo de número 31 ao 35, ela já foi lida, não vale a pena, para ganharmos tempos, vamos estar também, e também foi lido também na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, o verso de número 1 ao verso de número 5, e também no evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 27, e o versículo de número 51. Então, já foi lido, já não é necessidade de nós estarmos perdendo tempo aqui lendo. Texto áureo, vamos estar lendo o texto áureo? Vamos lá? O texto áureo diz assim, que se encontra a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, o verso de número 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo do Santo. Então, hoje nós vamos entrar profundamente neste lugar. Que lugar é esse? O Santo do Santo. Pois hoje o título da lição, o lugar santíssimo também, o Santo do Santo, o lugar santíssimo. Verdade prática. E pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos a liberdade e a confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Então, todos nós sabemos que por causa do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue do verdadeiro Cordeiro, do verdadeiro sacrifício, esse foi o verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Cristo, por causa do sangue dele, o véu foi rasgado. Então, havia a separação com o véu, e após Jesus se entregar, ele que se entregou, o véu foi rasgado, nós vamos ver mais para frente, de alto a baixo. Ponto central, é baseado na verdade prática, e o véu da separação foi rasgado, e hoje temos a liberdade e a comunhão com Deus. Ora, então nós temos aqui, está ali marcado em vermelho, a liberdade e a comunhão, coisa que naquela altura, quem único que tinha a liberdade era justamente o sacerdote, eram as pessoas excluídas, e dependendo do lugar, que isso era no lugar, o sacerdote era no lugar santo, porque no lugar santo do santo, ou no lugar santíssimo, a exclusividade diminuía cada vez mais, que era apenas que era apenas para o sumo sacerdote, que tinha esse privilégio. Mas hoje a liberdade e a comunhão com Deus, através do sangue de Jesus, foi nos dado esse privilégio de termos essa liberdade e comunhão com o nosso Senhor. Agora, o objetivo da lição, objetivo geral, explicar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Está aí o rapaz vendo, não precisa mais apenas de espiar como antigamente. Nós temos essa liberdade, ou melhor, total liberdade. Objetivo específico, como todos sabem, toda lição ela tem três tópicos, e vamos entrar apenas nos 2 primeiros tópicos, sendo que o último tópico é sempre na lição final, na lição parte final. Então, nessa lição, vamos estar dando entrada nesses 2 primeiros tópicos, que tem destacar o véu no lugar santíssimo e mostrar o propósito do véu no interior. Então, nós vamos, e o terceiro, solicitar como era o lugar santíssimo. Só que esse terceiro tópico vai ser para a próxima aula, na terça-feira.
que dá a continuidade. Então, nós vamos nos deter nos dois primeiros tópicos, que é o primeiro, destacar o véu no lugar santíssimo e mostrar o propósito do véu interior. Introdução. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. O lugar santíssimo era o quê? Mais reservado do tabernáculo, lugar santíssimo, ou o santo do santo. E ele representava a plenitude da presença de Deus, que habitava entre o povo de Israel. E estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, e 3, bem como a sua relação com a obra expiatória de Jesus. Então, nós vamos estar entrando aqui. Na outra parte da introdução tem uma pergunta: qual a diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo? Está aí a pergunta. Alguém possa opinar? Ninguém fala nada? Qual a diferença? Tem diferença? Tem? E muita, né? E não é pouca, é muita diferença. Se nós observarmos, eu até voltei, uma das diferenças, uma dessa resposta, ela se encontra ali, ó. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Então aqui já tem uma diferença. Nós vemos ali que, na pergunta a qual foi feita, qual a diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo? O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Então aqui nós já vemos a diferença, que era o lugar mais reservado do tabernáculo. E qual é a outra diferença? A outra diferença é que no lugar santo poderia entrar o sacerdote. O povo não, mas o sacerdote tinha acesso ao lugar santo. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote é que poderia ter acesso a este lugar para o dia da expiação, e era apenas uma vez no ano. Olha como havia separação, era tão grande entre o povo ainda nem se fala, agora entre o sacerdote e entre o sumo sacerdote diante de Deus. Isso tudo por quê? Porque havia a separação, havia um véu entre o povo, entre o sacerdote e entre o sumo sacerdote e Deus. Vamos lá. Primeiro tópico, o véu no lugar santíssimo. Primeiro subtópico, o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança. Êxodo, capítulo de número 26, o verso de número 33, no lugar santíssimo. Então nós vemos aqui que o propósito desse véu era justamente haver uma separação. O propósito deste véu era justamente para haver essa separação. Nós vamos ver lá em Isaías, esse versículo não se encontra na revista, Isaías 59, o verso de número 1 e o verso de número 2. O verso de número 1 diz: e eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e os vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, e de vós, para que vos não
o ouça. Então, naquela altura, havia uma separação, e essa separação, ela vinha através do... Vamos, igreja, participar? E essa separação, ela vinha através do véu. E hoje, agora vamos aplicar para hoje, e hoje, apesar do véu já foi rasgado, hoje ainda há uma separação. Acabei de ler agora, ela se encontra em Isaías, capítulo de número 59, no verso de número 2. Eu fiz questão para ler o verso de número 1 e também o verso de número 2, que diz: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados. Hoje a separação, no dia de hoje o véu já foi rasgado, sim, mas o que nos impede a comunhão com Deus, a unificação com Deus, a ligação com Deus, é o pecado. Ele já foi rasgado, sim, o véu já foi rasgado de alto a baixo, mas o que nos impede essa união, essa coligação, essa junção com Deus é o pecado. E isso hoje aplica para os dias de hoje, os dias atuais de hoje. Então, essa separação, ela pode ainda se existir, apesar do véu ser rasgado de alto a baixo, essa separação hoje pode ainda se existir devido ao pecado. Por isso que Deus diz: chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. E quando nós pecamos, o que faz nos aproximar de Deus é o arrependimento. Nenhum de nós estamos isentos de pecar, mas todos nós temos a consciência do pecado. Ele só vai haver arrependimento, ele só vai haver o perdão se houver o arrependimento. Vamos dar continuidade ao verso, continuidade ainda no versículo no tópico de número 1, ainda subtópico de número 1. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Jesus ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da sua separação. Então nós vemos que Jesus, ele fez essa separação, rasgou esse véu através do seu sangue e tivemos que nós esse acesso. Isaías, capítulo de números 44, Ezequiel, capítulo de 44, verso de número 23, diz assim: e a meu povo ensinarão a e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o puro e o impuro. Hoje nós sabemos que para nos estarmos diante da presença de Deus, nós temos essa obrigação de estarmos puros, nós temos essa obrigação de estarmos em comunhão com Deus, aonde nós sabemos que nossas orações serão ouvidas. Então a necessidade, mesmo o véu sendo rasgado, a necessidade, por isso que a qual foi dotado o ano de estarmos na adoração, santidade e também o serviço. Então nós vemos aqui a necessidade da nossa santidade diante de um Deus que é 3 vezes santo. Nós vemos lá em Isaías, capítulo número 6, santo, 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 é o Senhor do exército. Então, se vimos esse Deus que é 3 vezes santo. Então, vamos dando continuidade, subtópico ainda de número 1, agora o subtópico de número 2. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Êxodo, capítulo de número 26, versículo de número 31. Porque Deus ordenou que bordassem no seu véu a figura de querubins. Aqui está uma pergunta: por que Deus ordenou? Nós vamos ver
lá, nós vamos ver lá em 1 Timóteo. Exato. Porque Deus ordenou para lembrar ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Então nós vemos aqui que Deus, lá em Isaías e também Ezequiel, que onde o querubim ungido, a qual Deus tinha o separado, ele simplesmente, que depois ele foi lançado de lá de cima, ele não quis apenas ser ungido, ou ser o querubim ungido de Deus, ele simplesmente quis tomar a glória de Deus, ao ponto de Deus, justamente, o lançar de lá de cima, o lançar lá fora, justamente porque aquilo que Deus tinha proporcionado para ele, fez com que levasse a ele a se exaltar ainda mais do que ele achava, do que ele era, ao ponto de querer tomar o trono de Deus, fazendo com que Deus o expulsasse, e juntamente com ele, fez com que levasse, vamos ver lá em Apocalipse, enganasse uma terça parte dos anjos, juntamente com ele. E Deus, justamente ele vai fazer, nós vamos ver lá no propiciatório, justamente o querubins. O querubins, ele representa a proteção de Deus. Quer dizer que Deus precisa de proteção? Claro que não. Mas nós necessitamos de proteção. E o anjo, o querubim, ele representa proteção. E aquele que era para proteger, deixou de proteger, Deus o excluiu. Então os querubins aqui representam a proteção de Deus. Não que Deus necessita, mas sim nós necessitamos dessa proteção. E quando nós vemos que se encontra aqui, ali no propiciatório, e ele também foram esculpidos sobre o propiciatório, com as asas apontadas para a arca da aliança, com o objetivo de protegê-la. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 18. Então todos sabem, já foram ensinados muito bem aqui, o propiciatório é a tampa da arca, onde os querubins estavam para proteger. Só que aqui existe um grande equívoco, ou muitas das vezes as pessoas podem se equivar. Por quê? Porque, primeiramente, muitas das vezes tem muitas pessoas que não acreditam em anjos, e aqui está um dos equívocos. Nós vamos ver desde o início, desde a criação, desde o Velho Testamento, de Gênesis e Apocalipse, anjos sendo mencionados, anjos sendo falados, e muitas das vezes há pessoas que não acreditam em anjos. Então isso pode ser um grande equívoco. Só que tem um outro grande equívoco, que muitas das vezes tem pessoas que fazem, é o que? Adorar ao anjo. Nós vamos ver lá em Apocalipse, quando o anjo revela, o anjo aparece revelando para João, e ele se prostra. E ao ele se prostrar diante do anjo, o anjo, não, eu sou um conservo teu, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui também para te ajudar, eu estou aqui para te proteger. E nós vemos na igreja romana, católica romana, apostólica romana, essa adoração também a anjo, esse erro, achando que está fazendo o correto, mas está fazendo o errado. Por isso temos que ter o discernimento e não cair nesse deslize de adorar ou não acreditar. Os anjos existem, mas não devem ser adorados. Os anjos existem para nos proteger, são os nossos conservos,
como o anjo falou para João, lá no livro de Apocalipse. Os anjos são os nossos conservos, eles estão para nos ajudar. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai falar que ao nosso redor tem anjo nos protegendo, nos guardando, e ao nosso derredor tem um que ruge como um leão, mas não é o leão. Para o quê? Para nos tragar. E muitas das vezes nós temos em nosso meio anjo nos livrando de tantos livramentos que nos dá, que muitas das vezes nem sequer damos conta. Tem livramento, se nós soubermos, tem livramento, talvez na nossa vinda de lá para cá teve livramento que nem nós sequer tivéssemos dado conta. Durante essa semana, hoje é o sábado, hoje é o último dia da semana, teve livramento na vida de cada um de nós, essa semana, que nós nem sequer tivemos dado conta. Anjo nos protegendo e nós nem sequer te damos conta. Por isso, alguns livramentos, nós reconhecemos que é o poder de Deus através dos anjos nos livrando. Por isso, tem anjo ao nosso redor, nos protegendo. Prosseguindo para o subtópico de número 3 do tópico de número 1, o véu no lugar santíssimo. O véu e o traçado dos seus fios. Os tecidos que constituíam o véu era símbolo do caráter santo e do pleno de nosso Senhor, e do pleno do nosso Senhor. Eu quero me deter um pouquinho nessa palavra aqui que eu achei bem interessante, caráter. Muitos estão valorizando hoje em dia carisma e se esquecendo do caráter. Nós vemos aqui que é símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor. Aqui está falando do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do caráter. E hoje, como eu falei, e muitos hoje em dia estão valorizando o carisma e esquecendo do caráter. Não quer dizer que seja pecado, mas temos que ter muito discernimento. Se olharmos hoje em dia, vamos para uma área, hoje em dia, do carisma. Ele costuma atingir muitas pessoas. A área da política. Tem muitas pessoas na área da política que têm um carisma muito grande. Mas você já observou o caráter dessa pessoa? Você já, por acaso, se deteu no caráter? Porque, às vezes, o carisma, ele cativa. E quem é que não gosta de estar com uma pessoa que é carismática? Só que é fundamental, além de ser carismática, ter um bom caráter. E, principalmente nós, crentes, temos que ter muito cuidado com isso. Talvez temos amigos muito carismáticos, mas quem sabe esse carisma está te afastando. Por isso, o caráter é de fundamental importância, que nós também observemos. E como nós podemos observar uma pessoa que tem caráter? Sabemos nos momentos onde a pessoa se encontra sozinha. Mas como vamos saber? Aí é que está o caráter dessa pessoa. Quando ela está sozinha no seu quarto, no seu telefone, com o seu smartphone, na sua rede social. Quando ela está sozinha na sua casa, entre seus familiares. Aí é que se vê o caráter. Aí é que se conhece o caráter. E aí é que nós temos que ter cuidado do caráter para o carisma, para os dias de hoje. Então nós vemos aqui o caráter do nosso Senhor e Salvador. Então vamos lá, a cor azul apontava para a sua divindade. A púrpura, a púrpura aqui, no caso a cor lilás, ou roxo, ou pronto, a púrpura, aqui está a púrpura. Ela aponta para a sua realeza. O carmesim, ou a cor vermelha, ela aponta para a sua obra expiatória por toda a humanidade. E a cor branca aponta para a sua santidade.
Alguns teólogos, alguns estudiosos, aprofundam e entram, alegam que essas 4 cores simbolizam os 4 evangelhos. Eu não vou entrar por aqui, não vou me deter por aqui, porque isso não tem comprovação bíblica, mas alguns afirmam isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Como não tem confirmação bíblica, fica só esse parênteses aqui. Então, continuando. O véu e o traço dos seus fios. O escritor aos Hebreus traz a sua imagem forte e viva do seu julgamento com os seus fios traçados, que a representava na carne de Cristo, a união da natureza humana e divina do nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, que pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui que o véu, aqui no caso, representava a carne de Cristo. A carne representava o véu, porque foi através da carne, foi através do sacrifício da carne do nosso Cristo, do nosso Salvador, é que nos deu o privilégio de nos termos esse fato, a ligação com o nosso Deus. Foi através do sacrifício de Cristo, através da sua carne sacrificada na cruz do Calvário, deu-nos esse privilégio, que se encontra lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Agora, síntese do tópico de número 1. O véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins. Era traçado de linho fino e uma barreira ao livre acesso a Deus. E uma barreira ao livre acesso a Deus. Então nós vemos que o véu, ora, abordado, especial com essa imagem dos querubins, e era traçado com linho fino, e uma barreira livre ao acesso a Deus. É justamente essa barreira livre, era justamente através do véu, que se encontrava justamente impedindo naquela altura e naquela época, claro. Agora vamos para o subtópico de número 2. O propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 20. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina do outro lado. Então nós vemos aqui que ninguém podia ver a presença de Deus. E hoje em dia continua a mesma coisa, nós não podemos, porque nós somos seres humanos carnais, e devido à glória de Deus, com certeza, se nós chegássemos a ver a Deus face a face, morreríamos, devido à sua glória. Mas naquela época eles não poderiam ver a face, e como nós não podemos ver hoje, mas eles viam o véu, que representava ali, logo em seguida, a presença de Deus através daquele véu. Só que esse véu, olha como que, aqui é uma coisa bem interessante aqui, que naquela altura, no lugar santo, só tinha os privilegiados, que era o sacerdote, que podia ter esse privilégio, de ver esse véu, naquela altura. O povo não podia entrar no tabernáculo, o único que podia entrar era o sacerdote. Então o sacerdote, eles tinham esse privilégio de ver o véu, mas quem poderia ver além do véu era só um, era só o sumo sacerdote que podia ver, além do véu, e era apenas uma vez no ano. E hoje nós temos o acesso, o livre acesso a esse Deus, o livre acesso a esse santo do santo,
o livre acesso ao Santíssimo Lugar. Hoje nós temos esse privilégio, nós podemos ter, como eu falei, a única forma que nós podemos perder esse privilégio é através do pecado, mas ainda podemos haver o arrependimento, e podemos ter esse privilégio de podermos estarmos diante da presença do lugar santíssimo. Vamos para o subtópico de número 2, do tópico de número também 2. O véu e um impedimento ao acesso à presença de Deus. Se encontra em Levítico, capítulo de número 16, o verso de número 2. E também em carta aos Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 8. No lugar santo era permitida a entrada do sacerdote comum. No lugar santíssimo, a do sumo sacerdote. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação. Como eu acabei de falar, então, vemos que o privilégio tinha ao sacerdote de estar no lugar santo, mas no lugar santíssimo era só um, era o sumo sacerdote, e só tinha direito uma vez no ano, que era justamente para o dia da expiação, para justamente levar os pecados do povo diante de Deus. Vamos lá para o subtópico de número 3 do tópico de número 2. O véu indicava o caminho à presença de Deus. O sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por mérito pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Levítico capítulo de número 16, versículo de número 15. Então nós vemos que o sumo sacerdote, ele poderia entrar naquele lugar, não por um privilégio, ou não por um merecimento pessoal, ou por méritos próprios, pessoais, e nem pela formosura do véu, senão mediante ao sangue da expiação. Ele só poderia entrar lá, justamente por causa de um motivo, que era justamente para levar a esse sangue da expiação de todo o povo diante de Deus. Então, se ele desse na cabeça, não, quero lá entrar lá hoje, com certeza ele seria morto. Então, para você ver o quanto a importância da santidade diante de um Deus vivo, aplicando para os nossos dias atuais, quão importante nós como cristãos, nós como servos do Deus vivo, temos a nossa vida em santidade, temos uma vida digna e reta diante de Deus. Vemos lá em Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Viu? A salvação, ela não vem de nós. A salvação, ela vem através de Cristo ser entregado, e a salvação, ela vem através de dom de Deus para nossas vidas. E não é para privilégio de A, de B, não. É pela misericórdia do nosso Deus. Então nós temos essa consciência, temos que ter essa consciência, não vem das obras, para ninguém se venha gloriar-se. Está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Não venha das obras, para que ninguém venha se gloriar-se. É tudo por causa da glória, da misericórdia do nosso Deus. Subtópico ainda de número 3 do tópico de número 2. O véu indicava o caminho à presença de Deus. A única função do sumo sacerdote era expiar
expiar o próprio pecado e o do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e da sua casa era rigorosa. Olha como a exigência do sumo sacerdote era maior. É como todo mundo sabe, como nosso evangelista Jackson disse aqui na nossa reunião com os obreiros, ou melhor, com os instrumentistas, com tudo quanto é, tudo, cada vez mais lhe é dado, cada vez mais lhe será cobrado. Isso é óbvio, isso é bíblico, está. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então o sumo sacerdote, a cobrança era ainda maior para o sumo sacerdote, porque além dele levar a expiação dele, ele tinha que ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida transparente diante de Deus. Além dele ter essa vida reta, ele tinha que também que levar os pecados do povo, da população. Então, a cobrança do sumo sacerdote era muito maior. O povo até poderia ter cometido alguns tipos de erro, mas o sumo sacerdote praticamente tinha que ser quase que perfeito. Não vou falar que perfeito, porque nós, como seres humanos, não somos perfeitos e não vamos atingir a perfeição. A perfeição só vai ser atingida lá no céu. Mas tem que ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida transparente. A cobrança do sumo sacerdote era muito maior do que sobre os sacerdotes, ou sobre os levitas, ou sobre o povo. Ao tanto que nós vemos lá os próprios filhos do sumo sacerdote, a Arão, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias é filho de Eli. O sumo sacerdote, Nadab e Abiú, são sumos sacerdotes que foram para o mau caminho, né? Ofni e Finéias foram para o péssimo caminho, onde que nós devemos ter como exemplo. E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles também, por não andar na linha, o que Deus fez com eles? Igreja, estamos na escola bíblica. O que Deus fez com Nadab e Abiú? Matou. Por quê? Trouxe um fogo estranho diante de Deus. Matou. Porque tinha que dar exemplo. Não deu exemplo. Ainda bem que vivemos na era da graça. Por isso a cobrança. Às vezes os líderes, às vezes os levitas, às vezes os ministérios de louvores, às vezes os instrumentistas, às vezes os pregadores, os pastores, há uma cobrança, porque tem que andar na linha, temos que fazer as coisas certas, temos a necessidade de estarmos transparentes diante de Deus. Por isso, se fosse naquela época, hoje temos a graça, a misericórdia, e vivemos na misericórdia na era da graça. Se fosse naquela época, com certeza seríamos consumidos ou mortos. Por isso temos que ter, por isso que temos que ter esse cuidado. Vamos lá então, para subtópico de número 3 ainda, subtópico de número 3, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Vamos lá, todos conseguem ler ali, em branco? Hoje, Efésios, capítulo de número 2, foi onde que eu li, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8 e 9, e também carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 e 20. Carta aos Hebreus, capítulo de número 17, de número
capítulo de número 10, perdão, versículo de número 19 e 20. Já não há mais separação, nem um muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 5. Então vamos ler a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10, vai dizer assim: E tendo, pois, irmãos, ouvido para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então vemos que o autor da carta aos Hebreus, o capítulo número 10, ele vai falar pelo novo e vivo caminho que nos é consagrado pelo véu, isto é, pela sua carne. Então foi através da carne, através do sacrifício, do verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que nos deu esse privilégio de podermos ter a comunhão, de estar no lugar santo, de estar no lugar santíssimo, de estar no lugar do santo do santo. E esse privilégio Deus nos deu a cada um de nós, todos, sem exceção de nenhum, todos, claro, com exceção, é claro, do pecado, que nós vivemos na era da graça, e pela misericórdia de Deus podemos nos arrepender, e Deus ter de íntima compaixão de nós, e voltamos sempre estar neste caminho, de caminhar junto para as mansões celestiais, porque esse é o objetivo da igreja nessa terra. Sabemos que estamos aqui de passagem, uma passagem muito curta, nós achamos que demora muito tempo, demora nada, é rápido demais. Outra hora, eu era uma criança, já estou chamando já na tarde, já bem avançada, e assim sucessivamente. Se você olhar para trás, muitas pessoas olharem para trás, e vai ver, o tempo passa num piscar de olhos, mas uma coisa temos que ter em consciência, que a nossa passagem ela é curta, mas a morada na mansão celestial ela é eterna. A nossa passagem aqui na terra, ela é curtíssima, mas nós temos que almejar as mansões celestiais, porque por mais que seja a dificuldade que você esteja passando, lembre-se de uma coisa, o que mais Deus quer é que nós nos aproximemos a Ele, nós cheguemos a Ele. Por isso Ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei até vós. Por isso a importância de nós estarmos chegando até o nosso Deus. Então vamos para a síntese do tópico de número 2. O véu interior tinha o propósito de ser o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, o impedimento direto à presença divina e a indicação do caminho para Deus. Então nós podemos ver e aprender que a separação daquele tempo, naquela época, era através do véu. O véu é que separava o Deus diante do povo. Só que veio o Salvador das nossas vidas, o Salvador das nossas almas, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu, e esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, nos dando o privilégio de ter essa comunhão com o nosso Deus. Então essa separação entre Deus e o homem, hoje, ela já não existe mais. Hoje nós temos o acesso a este Deus vivo e verdadeiro, que se faz presente em nosso meio. Basta nós, porque quando ele fala, cheguemos nós a Deus, então temos que partir de nós, estamos chegando a Deus, para que Ele sim também chegue a nós. Amém, igreja do Senhor? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, a vocês que nos visitam, sinta-se muito à vontade neste lugar, faça dessa casa a vossa casa. Ficado dado a lição hoje de número 15, parte final. Agora vamos para a terça-feira. O que vamos ter terça-feira?
Aleluia. Vamos lá fazer bonito. No 3. 1, 2, 3. Maravilha. Viu como fazemos perfeito e bonito para o nosso Deus, que é Deus de excelência? Próxima aula, próxima terça-feira, às 19 horas, com o título, próxima lição de número 16, parte final, lugar santíssimo, é que vai estar dando continuidade na próxima terça-feira. Dado assim, termina a minha participação neste momento. Quero aqui estar convidando o nosso evangelista e pastor Romeu Ramos, ele que estará fazendo o fechamento e a conclusão dessa aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.